Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Esta é uma série especial de episódios em que eu estou trabalhando aqui ao longo de 2 episódios já, esse é o terceiro, em que estamos trabalhando a arte do planejamento, escrita e publicação de um livro. Estamos focando aqui em livros de não ficção. No primeiro episódio trabalhamos então o método PDRAM, onde você pode planejar, e tem uma técnica interessante, que é essa técnica para que você possa planejar e ter um livro de sucesso depois. No segundo episódio, o episódio anterior, eu trabalhei com você aqui sobre algumas fases iniciais de planejamento do seu livro ainda. Quando você percebeu a fase da garimpagem, a fase da seleção e a fase do fichamento. Depois de falar sobre essas fases iniciais, eu também expliquei um pouco sobre como organizar o seu livro em capítulos e já começar a produção da escrita, daquilo que você planejou capítulo a capítulo, passo a passo, na solução do problema que você identificou e que você está dedicando o seu livro. No episódio de hoje, então, vamos começar a falar do capítulo em si, de como se escrever e organizar esse capítulo. Mas antes eu quero convidar você a conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Eu publiquei no ano passado, no final do ano passado, e tem sido uma bênção muito grande. Muitas pessoas têm testemunhado e têm trazido grandes elogios a esse livro, de como tem edificado a vida dessas pessoas. Então eu convido você a conhecê-lo melhor, ouvindo também um testemunho especial sobre o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui. Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas se bem que, olha, gente, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Porque por ele ser bem bonito mesmo, né? De material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é uma coisa de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. Nunca vi um negócio desse. O papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá, né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá tudo assim de muita qualidade, gente. Da hora, né? Muito bem, eu quero convidar você então a conhecer mais o livro, baixando uma degustação dele para que você conheça esse livro que eu publiquei no ano passado. Basta entrar no site
www.contextualizar.com.br, e você poderá baixar gratuitamente ali uma degustação do meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Aproveite também para conhecer o meu Hotmart Sparkle. É um grupo especial de pessoas que pagam apenas R$10 por mês numa assinatura e tem acesso a muito material especial ali, inclusive todos os episódios do podcast que eu tenho colocado ali de antemão. Então, a fazer a assinatura do Hotmart Sparkle, você pode ter acesso a todo o conteúdo de todas as temporadas antes mesmo que elas estreiem nos canais de distribuição gratuito. O valor é muito pequeno, apenas R$10 por mês, e você tem acesso a material exclusivo também. A vídeos, pregações, estudos, aulas em podcast, material exclusivo tem ali também. Será interessante você conhecer esse meu grupo do Hotmart Sparkle, tá bom? Basta você procurar aqui no link que está na descrição deste episódio. Muito bem, começando então o episódio de hoje, vamos tratar sobre a escrita do capítulo em si. Você já fez o planejamento, já sabe cada capítulo, o que se encaixa em cada capítulo, e agora você vai usar o seu fichamento para, de modo organizado, você trabalhar parte por parte do seu capítulo. Cada capítulo é importante que ele tenha subdivisões, tá ok? Então, como eu já expliquei aqui, você vai clicar em Ctrl Enter para que você possa fazer a separação dos capítulos, mas então você vai escrever capítulo por capítulo agora na seguinte fórmula, usando o que nós conhecemos muito bem do livro do Otto Moacir Garcia, que é o livro Comunicação em Prosa Moderna, quando ele nos explica o que é o parágrafo padrão. Esse parágrafo padrão, ele é muito simples de você entender e de você organizar. Ele consiste em mais ou menos parágrafos de 8 linhas, aproximadamente. E você começa com uma frase, resumo, da ideia principal que você quer trabalhar naquele parágrafo. E na segunda e terceira frases, você pode escrever um alongamento daquilo que você já colocou de modo resumido nessa frase inicial, nessa frase de começo do parágrafo padrão. E, por fim, uma frase final de conclusão do parágrafo, também trazendo um gancho para o próximo parágrafo que virá. A ideia é você sempre produzir parágrafos curtos, porque seria essa a ideia do parágrafo padrão, porque isso facilita a leitura. A não ser que o seu livro seja uma literatura acadêmica, que seja, por exemplo, o seu texto de TCC de uma faculdade, de um seminário que você fez e você quer publicar em formato de livro. Aí, nesse caso, você poderá escrever, sim, com períodos longos e até mesmo frases subordinadas, com períodos subordinados. Aí, ok, mas se você está escrevendo direto para o seu público-alvo, e se o seu público-alvo é um público leitor geral, a dica é que você escreva com parágrafos curtos, no formato desse parágrafo padrão, e também com períodos simples e não períodos compostos, porque períodos simples são de mais fácil entendimento, tá ok? Então você está evitando que haja dubiedade no entendimento ou dificuldade em algum leitor que não seja assim tão acostumado ou tão afeito à leitura. Mas enfim, vai do seu estilo, vai do seu gosto, vai do seu objetivo também, principalmente, em produzir o seu texto. Então, levando em conta essa ideia do parágrafo padrão, você vai escrever o primeiro parágrafo do seu capítulo, dando uma ideia geral do que está ali. Seria um parágrafo resumo de tudo que você vai trabalhar no capítulo, tá bom? Escreva, portanto, esse parágrafo, e o segundo parágrafo em diante, você já vai trabalhar aqui os detalhes do que você falou de modo bem resumido no primeiro parágrafo. Dessa maneira, você vai trabalhar para que o seu leitor possa compreender de modo didático
tudo que você vai trabalhar nesse capítulo em geral. Em cada parte que você vai dividir o seu capítulo, você vai fazer títulos de subdivisão, ok? Que são os subtítulos. Então, por exemplo, primeira fase, ou então primeira parte, ou então solução número 1, sei lá, né? Como você vai organizar o seu livro. Você vai então produzir esses subtítulos em negrito e pulando uma linha simples sem espaço entre o título e o texto do parágrafo em si, tá ok? Você vai dar um espaço apenas separando o texto anterior, que é o final do parágrafo anterior, com o início desse título, né, do subtítulo no caso. Muito bem, então você já está trabalhando agora nos subtítulos e agora trabalhando também parágrafo por parágrafo, continuando nesse trabalho até terminar o capítulo. Sendo o último parágrafo, você pode separar, ou pelo menos os últimos parágrafos, para uma conclusão do próprio capítulo e criando um gancho para o capítulo seguinte. O que seria esse gancho? Seria uma forma de você deixar em aberto alguma coisa, puxando para que o leitor leia o capítulo seguinte. É o que a gente entende na literatura como a técnica do flip page, que é quando o seu leitor não consegue parar de virar a página, porque ele está muito interessado em continuar no capítulo seguinte para ver a solução de algo que você deixou em aberto no capítulo anterior. É mais ou menos como na dramaturgia o pessoal faz com as novelas e hoje em especial com as séries também, que você fica desejoso de assistir logo o próximo capítulo porque deixou aquela técnica do suspense, do flip page no capítulo anterior, não é? Então você pode fazer isso também na produção do seu capítulo, deixando um gancho para o próximo capítulo. Bom, é importante também deixar claro para você que se você for produzir notas para os fichamentos que você colocou, você precisa copiar e colar do fichamento que você fez e colocar de modo também a ficar no corpo do texto, entre parênteses, a informação bibliográfica, tá bom? Dentro do possível, use a técnica da citação bibliográfica da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você não souber isso, você pode procurar na internet e como você fazer, né? Colocando primeiro o sobrenome do autor, depois o primeiro nome, depois o título do livro, hoje em dia se faz em negrito, subtítulo também, depois o local de publicação, depois de 2 pontos a editora, o ano de publicação e, por fim, a página de onde você retirou aquele trecho, não é? Então é interessante você conhecer e usar as técnicas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que você possa fazer citações bibliográficas de modo adequado. E também tem formas diferentes de você fazer essa citação bibliográfica para vídeo, para e-book também da Amazon. Você tem um jeito diferente de você fazer essas citações, tá bom? Para que o seu leitor possa perceber que você conhece e sabe se organizar para escrever o seu livro. Bom, se você pretende colocar tabelas no seu texto, no seu capítulo, é importante que você faça essa tabela de modo adequado no próprio Word. Ele tem essa ferramenta de tabela, você pode usar isso. Lembrando que na hora de publicar o seu livro fica muito mais barato você planejar e compreender que as páginas do seu livro, né, o que a gente chama tecnicamente de miolo, que é na verdade uma forma, né, da gente se referir ao texto do livro em si, né? A gente vai sempre imprimir em preto e branco, tá bom? É importante você entender isso, por quê? Porque se você quer publicar o livro com as páginas em cor, isso encarece em 4 vezes mais na hora de você for imprimir. Então é muito importante que você entenda que é mais barato e não perde tanta qualidade assim se você fizer todo o seu miolo em preto e branco. No máximo uma página ou outra colorida,
se você realmente fizer muita questão de uma imagem ou de uma tabela colorida. Mas se você puder abrir mão desse preciosismo, eu recomendo, em termos práticos, que você imprima o miolo todo em preto e branco. Então você já vai se planejar no seu livro, na forma de escrever, para você ter o seu livro inteiro em preto e branco. E colorida apenas a capa, não é? Para que as pessoas então possam ler o seu livro, entender tudo ali, sem prejuízo de entendimento, caso uma imagem que seria melhor colorida estiver em preto e branco, por razão de custo. Muito bem. Também é importante lembrar que você deve usar a tabela dentro do próprio Word, construindo ali a tabela e não pegando uma imagem pronta. Eu recomendo você não usar a tabela em imagem, para não perder resolução. Falando em resolução, também é importante eu tratar aqui da imagem. Às vezes você pode querer usar uma imagem. E aqui vem 3 notações importantes. A primeira é você não usar imagens da internet que você não tenha direitos autorais para usar. Então, se você vai usar uma imagem da internet, é bom que você pegue de sites especiais que disponibilizam gratuitamente imagens, tá bom? E você pode fazer uma pesquisa na internet e saber quais são os sites onde você pode baixar gratuitamente imagens que tenham a ver, que sejam adequadas para o uso que você quiser fazer delas. Lembrando-se de que é importante você colocar de onde tirou cada imagem e também que você vai buscar essas imagens que não sejam, por exemplo, aqueles GIFs, né? Principalmente GIFs animados, né? Aquelas imagens animadas ou aqueles desenhos, né, antigos de internet. Não use isso, por favor. Isso não dá aquela ideia de um trabalho profissional, não é? E dá a ideia de um trabalho amador, como se fosse aqueles desenhos, né, de apostila. Eu acho que esses desenhos assim só valem se for livro infantil. Aí ok, né, dá para usar. Mas se não for livro infantil, por favor, use imagens, fotos, né, ou então até mesmo uma imagem em 3D, né, feita no computador por alguém, mas que seja livre de direitos autorais, que esteja também em boa resolução. Essa também é a terceira dica, né? Para trabalhar com imagens. Imagem com boa resolução. Então é basicamente isso, né? Ter direitos autorais para usar a imagem, que não seja GIF, mas seja imagem de bom gosto, com foto, né? Bonita, bem tratada, enfim, com boa resolução. E também, lembrando que você vai colocar essa imagem em preto e branco no miolo, tá ok? Para que então você possa ter a certeza de que está fazendo um trabalho bem feito com a imagem que você pretende usar, tá ok? Se for imagem pessoal sua, eu só recomendo que você também tenha esse critério de ter uma resolução boa e perceber se não está aparecendo nada que não deveria aparecer nessa imagem. Já que geralmente quando a gente tira uma foto pessoal, às vezes entra no fundo alguma peça de roupa, por exemplo, no varal, digamos assim, né? Secando ali. Então isso não é bom aparecer esse tipo de coisa. Ou mesmo algum artefato em cima da mesa, ou mesmo a sua própria roupa, tem que estar alinhada, se não está, na sua aparência, enfim. Preste atenção nisso também, para que você não se arrependa depois de colocar uma imagem que você pretende usar, mas que tem alguma situação ali inadequada para não usar, né, e não passar dificuldade depois. Muito bem, agora que temos umas dicas sobre como organizar e escrever os seus capítulos, mãos à obra, tá bom? Você vai escrever sem preocupação inicialmente de revisão. Você não vai revisar agora, tá ok? Vai escrever tudo que vier na cabeça. Isso nós chamamos de primeiro tratamento do texto. Você vai escrever sem preocupação com revisão inicialmente. É o primeiro tratamento. Você vai escrever dentro de um fluxo para que você não perca o fio da meada e você possa ter as ideias completas, né? Lembrando que cada parágrafo, seja parágrafo padrão, como eu ensinei, ou seja um parágrafo normal, também você vai ter que encerrar uma ideia completa em cada parágrafo, tá bom? É importante essa informação também. Cada parágrafo encerra uma ideia completa, início, meio e fim dessa ideia, tá?
E se você vai abrir novo parágrafo, ou é para desenvolver mais abrangentemente algo parecido com a ideia inicial, que você já teve com início, meio e fim, ou para você iniciar uma ideia nova, tá bom? Isso é importante você lembrar também. Então você vai produzir esse material e vai se lembrar de estar só escrevendo sem preocupação inicial de revisão. É o primeiro tratamento do texto, como eu já expliquei, não é? Escreve o livro inteiro assim, capítulo por capítulo, prestando atenção nessas dicas que eu dei, tá ok? E então, no próximo episódio, vamos trabalhar o segundo tratamento do texto, que é a fase propriamente da revisão. Muito bem, terminamos aqui esse episódio. Eu quero lembrar você de conhecer o meu canal do YouTube. Você poderá assiná-lo, clicar no sininho, curtir os vídeos e também compartilhá-los. Você então poderá me ajudar com os estudos bíblicos que eu tenho preparado, edificar vidas também e fazer crescer o nosso canal, tá bom? E lembre-se também, se você quiser publicar o seu livro, conheça os trabalhos da editora Contextualizar no site www.contextualizar.com.br. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.